Fala, meu amigo investidor, minha amiga investidora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Analisando Ativos. Eu sou Roberto Piani, analista de valores imobiliários e consultor de investimentos CVM. E no vídeo de hoje eu vou te trazer 7 conselhos para o investidor iniciante, que eu particularmente queria ter recebido quando eu comecei na Bolsa de Valores, lá atrás, uns 7 anos mais ou menos. Na época não existiam assim tantos influenciadores, tanta informação quanto tem hoje em dia, e eu não pude contar com esse apoio inicial, tive que ralar para conseguir chegar nessas informações, chegar nessas conclusões. Mas hoje eu posso compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Bora lá? Então, inicialmente, eu quero dar um panorama geral de como que está a situação da Bolsa de Valores hoje em relação ao número de investidores. A gente sabe que teve um crescimento grande nos últimos anos, principalmente de 2018 para cá, sendo que a partir de 2019, esse ano na verdade, teve um aumento em que quase dobrou o número de investidores na Bolsa. Isso se deu principalmente à redução da Selic, que fez com que muita gente procurasse outras alternativas para poder investir seu dinheiro, para que ele não ficasse rendendo 2% ao ano, que é o que está rendendo atualmente a taxa básica de juros da economia. Apesar de ter dobrado o número de investidores na Bolsa de Valores, a gente vê que ainda tem muito mais a crescer, porque se a gente for comparar com outros mercados, como o americano, por exemplo, 55% da população adulta investe na Bolsa atualmente. Então a gente vê que ainda pode crescer muito mais. O problema é que com tanta gente chegando na Bolsa de Valores sem experiência, sem muito conhecimento, as pessoas não conseguem discernir o joio do trigo, não conseguem discernir o que é informação útil, verdadeira, do que é só embromação, só gente querendo vender facilidades. Eu sempre enfatizo nos meus vídeos que não existe lucro fácil, que não existe dinheiro fácil. O que existe é a relação de risco e retorno. Então você tem que saber bem qual que é o seu perfil de risco, qual que é o seu perfil de investidor, para saber até onde você pode ir, para não acabar se expondo a um risco maior do que você dá conta. Mas antes de continuar, deixa logo o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para poder ser informado quando eu produzir novos conteúdos, beleza? Então bora lá para o primeiro conselho para o investidor iniciante, que é: constitua a sua reserva de emergência. Para quem não sabe, a reserva de emergência é um valor de fácil acesso que você pode sacar facilmente para poder se socorrer de algum problema que você tenha, de alguma emergência que você possa vir a sofrer. Em geral, ele representa 6 meses dos seus custos fixos. Você calcula o total de gastos fixos que você tem por mês. São os gastos com energia, alimentação, plano de saúde, escola de filhos, todos os gastos fixos mensais. Você vê qual que é esse montante e economiza e guarda o equivalente a 6 meses esses custos fixos, esses gastos fixos. E deixa de uma forma que tenha fácil acesso para que você saque caso exista algum problema, caso você quebre o carro, precise fazer alguma operação de emergência, enfim, qualquer emergência que possa acontecer com você. Tem algumas pessoas que não dão tanta atenção para isso, mas em geral, as pessoas que não dão atenção para isso é porque não passaram por nenhuma situação de precisar da reserva de emergência. E eu falo que eu já precisei, não tinha constituído e tive que sacar o dinheiro, tive que resgatar alguns investimentos que eu tinha antes da hora e acabei perdendo dinheiro. Então, essa que é a importância de ter a reserva de emergência. É para que você não tenha que resgatar algum investimento seu, por exemplo, no momento de queda da bolsa, em que as suas ações de boas empresas estão desvalorizadas, mas ainda são boas empresas, e você tenha que vender no prejuízo, vamos dizer. E uma pergunta que sempre me fazem lá no meu perfil no Instagram, o Analisando Ativos, inclusive você pode me seguir lá, é aonde colocar a reserva de emergência. E o que eu sempre respondo é: coloque onde você tem liquidez, aonde você pode ter acesso rapidamente. É por isso que também algumas pessoas chamam a reserva de emergência de colchão de liquidez, porque você precisa ter um fácil acesso àquele dinheiro. Eu sempre falo que você pode distribuir o seu colchão de liquidez em diversos ativos, para que, dependendo da emergência que ocorra, você vá resgatando, sacando de um ou de outro. Por exemplo, você pode ter uma parcela da sua reserva em dinheiro vivo mesmo em casa. Tem gente que não gosta muito de ter dinheiro vivo em casa, mas às vezes é importante ter em uma emergência no final de semana, ou de noite, de madrugada, enfim, quando você não pode sacar o dinheiro rapidamente ou tem um limite no seu banco em que você não pode sacar além disso no caixa eletrônico. Você pode também colocar uma parcela desse valor na poupança. Caramba, Roberto, na poupança, mas a poupança faz você perder dinheiro, você está perdendo dinheiro para inflação. É isso mesmo, na poupança. Porque você tem que lembrar que o objetivo da reserva de emergência é liquidez, é fácil acesso, não rentabilidade. A rentabilidade você vai buscar nos seus investimentos na renda variável, nas suas ações, nos seus fundos imobiliários. É aí que você busca a rentabilidade. A reserva de emergência é para ter liquidez, é para ter segurança, é para ter fácil acesso. E também não é uma parcela tão grande assim. Você pode ter
como limite o valor que você consegue sacar num dia no caixa eletrônico. Por exemplo, alguns bancos você consegue sacar até no máximo R$3.000. Então você pode deixar esse limite na poupança. Eu falo isso porque uma outra alternativa para você também colocar sua reserva de emergência são CDBs de liquidez diária. O problema é que alguns CDBs desses você não consegue resgatar no final de semana, só em dia útil. Então, por conta disso, é interessante você ter algum dinheiro na poupança para poder sacar rapidamente no final de semana, para poder resgatar no final de semana. Se você tiver acesso a algum CDB de liquidez diária em que você possa resgatar no final de semana, tudo bem, você pode colocar nele. Uma outra alternativa também é o Tesouro Selic, só que você tem que saber que ele está sujeito à marcação de mercado, assim como outros títulos do Tesouro Direto, e também que ele está sujeito a ficar suspenso o seu resgate dependendo da volatilidade do mercado. Como a gente percebeu em março, quando teve os diversos circuit breakers na bolsa, muitas pessoas não conseguiram resgatar o seu Tesouro Direto, o seu Tesouro Selic, por conta da suspensão de negociação dos títulos públicos que existiam no Tesouro Direto. Mas de uma forma ou de outra, você tem a liberdade para poder escolher onde vai colocar a sua reserva de emergência. Só é importante você saber que o foco é liquidez, não é rentabilidade. O segundo conselho que eu posso te dar é: priorize a quitação das suas dívidas. É bem provável que os investimentos que você vai fazer na Bolsa de Valores consigam te trazer um retorno superior aos juros que você vai pagar pagando empréstimos, financiamentos, créditos consignados, enfim. É por isso que é importante você quitar o seu parcelamento do cartão de crédito, o seu crédito consignado em folha, o seu financiamento de veículo, porque os juros que você vai pagar em cada um desses empréstimos, desses financiamentos, é superior ao retorno que você vai ter médio, o retorno médio, investindo na Bolsa de Valores. Porque um mês ou outro você pode até ter um retorno superior, mas na média, provavelmente vai ser inferior. E a exceção que pode ser feita a essa regra, porque toda regra tem exceção, são os financiamentos imobiliários. Porque existem algumas modalidades em que você consegue um juros muito baixo, de, por exemplo, 5%, 4%, até 6%, 7%. Se você tiver algum financiamento desses e já tiver boa parte sendo paga, o saldo devedor sendo pequeno, você pode cogitar a possibilidade de manter, de não quitar antecipadamente. Agora, isso não quer dizer que você vai desligar o vídeo, virar suas costas, seguir sua vida e não vai mais estudar sobre investimentos até quitar tudo. Eu não estou falando isso. Estou falando para você priorizar a quitação das suas dívidas. Por exemplo, se você vai investir R$1.000 por mês, mas tem dívidas ainda, você separa R$800 para quitar suas dívidas antecipadamente e os R$200 restantes você reserva para poder investir, porque aí você já cria o hábito do investimento, que inclusive é o terceiro conselho: desenvolva o hábito de investir. A dica de ouro no mundo das finanças pessoais é: pague-se primeiro. E o que significa pagar-se primeiro? Significa que assim que você receber o seu salário, você vai reservar uma parte dele para poder já investir, para poder já criar esse hábito de investir. Então você pega aquele valor, aquele percentual que você vai definir e já envia para sua corretora, para poder logo em seguida investir nos ativos que você achar necessário. Com isso você começa a abandonar a mentalidade de curto prazo e começa a construir uma mentalidade de longo prazo. Agora, por que você está se pagando primeiro, se você não vai usar o dinheiro agora? É porque você está pagando o seu eu do futuro. Você está reservando esse valor para você daqui a 5, 10, 15 anos poder usufruir, poder ficar embaixo da sombra da liberdade financeira que você vai construir hoje, se pagando primeiro. Esses 3 conselhos iniciais foram mais voltados para suas finanças pessoais. Os próximos são mais direcionados para a sua mentalidade como investidor. O quarto conselho que eu tenho para te trazer agora é: estude. É isso mesmo, estudar. Tem muita gente que não gosta muito de estudar e isso é bem compreensível, assim, estuda porque tem obrigação, né? Mas se você quer realmente investir bem, você tem que estudar, você tem que se interessar pelo assunto, buscar boas fontes, buscar bons influenciadores que são isentos, que não têm conflito de interesses, para poder se cercar de boas informações. Estudando, você vai aprender a identificar quais são os melhores ativos, quais são as melhores empresas, como montar bem uma carteira e, principalmente, você vai aprender a se conhecer como investidor. Porque grande parte das pessoas não se conhece como investidor, não sabe a que ponto de risco ela consegue se expor. E isso é muito importante, porque caso a pessoa não saiba e se aventure em algum investimento mais arriscado, as chances são grandes que ela acabe vendendo no fundo em pânico. Então ela tem que saber até onde que o estômago dela aguenta no mundo dos investimentos. E só uma observação que eu sempre faço quando eu falo de buscar bons influenciadores: tenha cuidado com influenciadores que são patrocinados por corretoras, porque o interesse que eles defendem é o interesse dos patrocinadores dele, das corretoras, e não o seu. E agora, o quinto conselho que eu tenho para vocês: tome suas decisões por si mesmo. É importante você tomar as rédeas dos seus investimentos, você não terceirizar. Caramba, Roberto, você que é um analista de valores, que é um consultor de investimentos, falando para não terceirizar? É isso mesmo, é estranho, né?
mas é o conselho que eu te dou. Você estudou para poder você mesmo escolher os seus investimentos, para poder você mesmo saber aonde colocar o seu dinheiro. É claro que você pode usar o serviço de uma casa de análise, de um consultor de investimentos, isso é muito útil inclusive, mas você tem que ter em mente que você que toma a decisão de onde colocar o seu dinheiro, que você não pode terceirizar o poder de decisão. Você pode se cercar, claro, do máximo de informação que você tem, informação de qualidade, com casos de análise, como eu falei, com consultores de investimentos, mas a decisão é sua, não terceirize ela. Rapaz, eu tô ficando meio rouco, olha, acho que vou tomar um mel daqui a pouco. E o sexto conselho que eu te dou é: desenhe a sua carteira de investimentos. Mas como assim desenhar uma carteira? Eu não entendi. Você tem que determinar quais são as classes de ativos que você vai ter na sua carteira, quais são os ativos, quais são as empresas, quais os percentuais de cada uma na sua carteira, montando ela, compondo a sua carteira como um todo. Por exemplo, eu posso definir que a minha carteira vai ter 40% em renda fixa, 30% em ações e 30% em fundos imobiliários. Aí eu estou definindo as classes de ativos que vão compor ela. E dentro de cada classe, eu posso definir na renda fixa, por exemplo, que eu vou ter um IPCA 2045, um IPCA 2035, tanto por cento em cada. Em ações, que eu vou ter ações de tais setores, setor de energia elétrica, setor de bancos, setor de alimentos. E no fundos imobiliários, que eu vou ter fundos de logística, fundos de shopping, fundos de recebíveis. Então isso é desenhar sua carteira. E depois disso você ainda pode definir os percentuais de cada empresa, que eu vou ter, por exemplo, 5% em WEG, 3% em Energia do Brasil ou em ENGIE, 4% em Camil. Aí você vai desenhando a sua carteira para depois ir aportando. E é claro que essa carteira não vai ficar estática para sempre, porque você muda como pessoa, muda como investidor e a sua carteira acompanha essa mudança. Mas é importante você ter esse desenho da carteira, você ter essa carteira montada para não tomar decisões precipitadas, não acabar se deixando levar por alguma ondinha no momento. E para concluir os nossos conselhos para o investidor iniciante, eu venho com o sétimo conselho, que é: renda variável varia. É uma coisa que parece até meio besta assim, né? Só que é a realidade. Muitas pessoas não têm consciência dessa realidade e acabam se desesperando da primeira queda que acontece. Eu vou colocar aqui agora alguns gráficos das oscilações que grandes empresas da Bolsa já passaram. Você até talvez se surpreenda. Eu particularmente considero essas empresas as melhores de cada segmento. E a gente vê que Itaú, por exemplo, chegou a ter uma queda de 57% na época da crise do subprime. Engie também caiu 41% naquele ano. A WEG caiu quase 70%, enquanto a Porto Seguro caiu pouco mais de 60%. E depois disso ainda tiveram quedas grandes, quedas de 30%, de 40%, cada uma teve a sua queda grande, mas ainda assim se recuperaram e continuaram sendo boas empresas, porque o negócio é resiliente, porque elas têm vantagens competitivas. Então o preço, uma hora ou outra, vai cair, mas o negócio permanece, a qualidade delas permaneceu. E é por isso que você tem que ter consciência, tem que estudar, tem que conhecer para saber que permanecem as boas qualidades, as boas características da empresa, para não vender no fundo em pânico a qualquer oscilação, a qualquer variação da bolsa. Então, só para recapitular: crie uma reserva de emergência, priorize a quitação das suas dívidas, crie o hábito de investir, estude, tome suas decisões por si mesmo, desenhe a sua carteira e saiba que renda variável varia. Se você cumprir cada um desses 7 conselhos que eu te dei, você vai prosperar como investidor. Eu não falo para você acreditar no que eu estou falando não. Coloque em prática que o tempo vai te mostrar. E se você gostou do vídeo, dê aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Envia para um amigo seu também que você acha que precisa saber disso e bota nos comentários qual dos conselhos você mais gostou e qual você acha que pode ser acrescentado. Até mais, um abraço!